E através desse vídeo, então, dar continuidade aos nossos estudos da escola bíblica. A nossa temática é os reis que governaram Israel. Então, no último vídeo, a Gi falou sobre Salomão. Então, venho dar continuidade a esse vídeo. Mas antes, só para introduzir, então, acredito que os irmãos já assistiram o último vídeo. Mas, antigamente, Deus levantava juízes sobre a terra para cuidarem do seu povo. Chegou um tempo então que a nação, o povo, desejou ter reis, ter pessoas reinando e cuidando, mas na forma de reis e não juízes. Então o primeiro rei foi Saul, que teve o seu primeiro reinado, e Saul ele se ensoberbeceu, ele desviou o seu coração de Deus, e o seu reinado não agradou a Deus. Não agradou a ponto que Deus ungiu um substituto para ele, que ainda não tenha tomado posse imediatamente, já estava ungido para, posteriormente, entrar no lugar dele, substituir ele, porque ele foi muito mal nesse sentido, desagradou a Deus e fez coisas erradas, e não se arrependeu. E Davi, apesar dos pesares, apesar de ter pecado, eu sempre gosto de dizer, porque isso é uma verdade, não importa a maneira que você começou. Talvez você não começou a caminhada da melhor maneira, a maneira que você gostaria. Mas, e aí talvez no meio você tropeçou, você caiu, e nada disso importa desde que você levante, termine a carreira bem. Você conclua a caminhada. Amém? E foi isso que Davi faz, é isso que Davi fez. Davi, apesar dos erros dele, ele não parou nos erros dele. Os pecados que ele cometeu teve consequências muito duras. E mesmo assim ele não afastou o coração de Deus. Mesmo assim ele obedeceu a Deus no final da sua vida. Depois que ele pecou, ele se voltou para Deus. E ele terminou bem, ele concluiu a carreira. Então, isso fez com que o reinado dele fosse do agrado de Deus. Salomão, ele já recebe como herança, como legado de Davi, um reino de paz, porque Davi ele subjugou todos os seus inimigos. E Salomão, ele começa bem. Nota que ele começa bem. Já Davi ele já deu um errado, mas terminou bem. E Salomão, ele começa bem, ele faz um pedido que agrada a Deus. Ele pede algo que agrada a Deus, tal ponto que Deus dá até o que ele não pediu. Então ele começou bem, mas no final ele termina mal. Amém? A Gi fez um vídeo sobre isso, eu só estou continuando o vídeo dela aqui, mas só para dar uma introdução, para você entender. Então ele termina mal. Ele, com as mulheres que ele tinha, faz ele virar a cabeça dele e adorar outros deuses. E é isso que diz em 1 Reis, no capítulo 11, do versículo 9 em diante. Então está aqui escrito assim: o Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e havia ordenado que não adorasse Deus estrangeiro. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei com que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi, e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser minha cidade. Então, aqui mostra que Salomão ele errou, a ponto de despertar a ira de Deus. Só que Deus ele cumpre a sua palavra, que ele falou sobre a descendência de Davi. Então ele ia tirar o reino, mas não ia ser o reino inteiro. Amém? E aí ele fala sobre a questão do oficial. Então Deus já estava avisando ele que havia uma pessoa depois dele. Como eu disse, Davi ele deixou um legado, um reino de paz.
E a gente vê que depois desse pecado aqui, e de Deus falar isso aqui, a Bíblia menciona que os inimigos de Salomão começam a surgir inimigos. Esse reino ele perde a paz que ele tinha antes, porque Deus ele tinha feito uma aliança. Se fosse seguida, essa paz talvez teria sido mantida, mas não é o que aconteceu. Então esses inimigos começaram a surgir. Dentre essas pessoas que se viraram contra Salomão, tinha um homem chamado Jeroboão, que era um homem do exército, que era um rapaz servo de Salomão. Porém ele se volta contra Salomão. E diz aqui na 1 Reis também, no capítulo 11, só que no versículo 29. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em uma viagem, e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada. No meio do campo, então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: fique com 10, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que eu escolhi em toda a terra para ser minha, toda a terra de Israel para ser minha. Então aqui Deus está usando esse profeta Aias para falar com Jeroboão, prometendo para ele, né? Então tribos para ele reinar sobre. Que a partir desse momento, então, a partir do pecado de Salomão, o reino ele vai ser dividido. Até esse momento não foi. E diz aqui no versículo 40, um dos últimos versículos, né, de 1 Reis 11. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, que era o rei do Egito, e morou lá até a morte de Salomão. Então, Salomão ele sabe disso, né, ele fica sabendo dessa profecia, e aí ele tenta contra a vida de Jeroboão, sem êxito. E esse foge para o Egito e fica lá na estadia do rei, Sisaque, e só retorna então, né, depois da morte de Salomão. Então Salomão ele morre e deixa o seu reino, deixa o seu filho. Quem ficou no lugar dele ficou Roboão. Roboão ficou no lugar dele. Roboão era o filho de Salomão e fica no lugar dele. Aí no capítulo 12, a Bíblia vai falar sobre a revolta das tribos do norte. Para nós entendermos o porquê dessa revolta, vamos ler aqui, a partir do versículo 4 do capítulo 12 de 1 Reis. A Bíblia nos diz o seguinte, que esses homens da tribo do norte, eles foram até Roboão, filho de Salomão, depois da morte de Salomão, e disse o seguinte para Roboão: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias e eu lhes darei a resposta. Para adiantar aqui um pouco para vocês, irmãos, vocês leem na íntegra para vocês entenderem melhor. Mas no final do reinado de Salomão, ele começou a ficar bem rígido na questão de trabalho. E esses servidores, eles não pedem para remover o trabalho. Extingue o trabalho, nós não quer mais trabalhar, não. Eles falam, diminui um pouco a carga, porque está muito pesado. E se você fizer isso, vai tornar a nossa vida melhor. Consequentemente, nós seremos seus servidores para sempre. Então, a gente está pedindo algo que é justo. Só queremos, né, trabalhar sem corpo mole, mas essa carga está muito pesada. Não tem como. Alivia um pouco aí a rédea. E então ele pede 3 dias para o povo, ele vai se conselhar. E os primeiros conselheiros que ele vai atrás é os conselheiros do pai dele. O pai dele, como todos nós já sabemos, Salomão era um homem muito sábio. Então esses conselheiros acompanharam a trajetória de Salomão, viu as decisões que ele tomou, decisões sábias muitas vezes. Então essas pessoas tinham experiência para aconselhar
de certa forma, porque eles tinham acompanhado as decisões do pai dele, o pai do Roboão. E então ele pede, o conselho que esses homens mais velhos dá é o seguinte: dá o que o povo pede, dá o que eles querem, porque, como eu já disse, eram algo justo, e eles vão ser seus servidores para sempre. Tipo, ajuda eles que eles vão te ajudar. É uma via de duas mãos. E aí ele, não satisfeito, ele vai se aconselhar com pessoas jovens, pessoas que cresceram com ele, bem dizer assim. E essas pessoas, por mais que tinham boa intenção ou não, deixa nele um complexo de rei, sabe? Eu mando e problema meu, é isso aí. E isso é a queda, o estopim para essa divisão. Amém? E aí esses conselheiros falam isso. E como esses jovens tinham aconselhado ele, olha como que esses jovens aconselhou ele a falar para o povo: o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu aumentarei o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso com vocês para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate. Então, Deus ele tinha feito aquela promessa, né, no capítulo 11 para Jeroboão. E aqui, com essa decisão errônea de Roboão de atender, de dar ouvidos a esses conselheiros mais jovens, ele só confirma o que ele já falou. Mas aí a gente para pensar. Não entenda mal isso. Boécio ia dizer sobre isso. Não é porque Deus já sabia o que ia acontecer que Deus ele interviu, ele fez com que acontecesse isso. O livre-arbítrio é nosso, e o nosso livre-arbítrio está acima da vontade de Deus. Por quê? Porque justamente Deus não criou robô para adorar, programado para adorar. A gente adora se a gente quiser a Deus. Só que se a gente se achegar a Ele, Ele se achegará a nós. É a promessa dele para conosco. Então, só que essa pessoa, ela tinha duas escolhas. E Deus, na onisciência, sabia qual ia acontecer, porque Deus ele vê o futuro. Mas se ele tivesse escolhido diferente, Deus ia ver um outro futuro. Entendeu? Então não é que Deus escolheu por ele. Não. Ele teve o seu livre-arbítrio, a sua escolha para escolher e escolheu erroneamente. E a sua escolha gerou o futuro que Deus viu e já sabia, porque já tinha até prometido para Jeroboão, com a sua onisciência, Deus já sabia e já tinha profetizado para Jeroboão. Então, ao dizer isso, o pessoal fala: quer saber? Você que se cuida sozinho, então, porque nós vamos voltar para nossas tribos. E eles voltam para a tribo do norte. Amém? E não, é óbvio que Roboão não ficou tão satisfeito com isso. Então, a partir do versículo 21 de 1 Reis 12, Roboão ele chegou a Jerusalém. Ele reuniu 80 mil dos melhores soldados da tribo de Judá e de Benjamim, pois tinha intenção de sair para lutar contra as tribos do norte. Então há uma separação. As tribos do norte agora aceitam como rei Jeroboão, e as tribos do sul aceita como rei legítimo, continua a linhagem de Salomão, a linhagem de Davi, que é o rei Roboão. Então agora a história de Israel tem dois reis. Um rei para reinar no reino do sul e outro no reino do norte. É um reino dividido a partir do pecado de Salomão. Então há essa divisão. E aí acontece que, igual eu disse aqui, esses pessoal já estavam meio revoltados. Ao não ter o seu pedido atendido, eles voltam e causam essa divisão. Amém? Não satisfeito, então, ele vai reunir um grupo de soldados para ir atrás de Jeroboão e as pessoas que desertou. Só que aí no meio do caminho não, quando ele estava se preparando, o profeta Samaias mandou que Roboão e todo o povo da tribo de Judá e Benjamim o seguinte recado: não ataque os próprios irmãos, o povo de Israel, voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. O Senhor está falando isso. Se aconteceu assim, foi porque eu quis. Então Deus ele quis assim, por causa do pecado, que deu legitimidade para que Deus fizesse mudanças, para Deus quebrasse esses reinos,
quebrar esse reino que não era a vontade dele, né? A vontade dele é que fosse as coisas certas, mas esse reino já tinha se separado da presença de Deus, amém? Já estava um reino corrupto, um reino que não agradava a Deus. E agora pensa comigo, Jeroboão, um cara que recebeu uma profecia, o cara se tornou rei de 10 tribos, como diz aqui na Bíblia. Esse cara viu, bem dizer, o cuidado de Deus para com ele, estabeleceu ele como rei. Ele nem era da linhagem de Davi. Esse cara devia ser muito grato. Esse cara, nossa, deve ter terminado a vida muito crente. Não foi isso que aconteceu. Apesar de toda a coisa boa que Deus fez para ele, estabeleceu ele como rei, Deus fez a mesma promessa que fez a Salomão e a Davi para ele. Falou, ó, cumpra os meus estatutos e sua descendência vai continuar no governo e tudo mais. Só que não é isso que acontece. Ele, como a tribo do sul ficou com Jerusalém, ficou com o templo de Salomão, o lugar que Deus escolheu para ser adorado, ele tinha medo que o povo da nação dele fosse adorar a Deus em Jerusalém e lá se arrependesse de ter seguido a Jeroboão e voltasse e matasse ele, entendeu? Então ele ficou com medo desse pessoal voltar de lá e se bandear de certa forma para o lado de Roboão, deixando de servir ele e voltando ainda e acabando matando ele. Então o que ele faz? Qual é a ação que ele toma? Ele constrói em Betel, eu não vou lembrar a outra cidade aqui, mas está escrito aqui, e constrói em 2 cidades, lugares onde iriam adorar a Deus. E o que ele faz? Lembra um pouquinho do Egito lá? Ele constrói um bezerro, ele constrói um touros, né? E coloca um em cada cidade, falando que aquilo ali foi o que tirou eles do Egito, que é ali que era para eles adorar. Ele coloca pessoas que não eram da tribo de Levi para ser sacerdote, ele pira total. Ele também não agradou a Deus o reinado dele, a sua, né, o seu tempo no poder, beleza? E é interessante, eu vou fugir um pouco aqui da história porque é interessante que nesse meio tempo tem uma história aqui que eu achei fascinante. Eu já tinha visto uma vez, meu pai tinha me mostrado, e eu achei muito interessante. É a questão do profeta velho e o profeta novo. Então Deus ele levanta um profeta de Judá, que é reino do sul, reino de Roboão, e para profetizar contra o reino de Jeroboão, que tinha feito essas cagadas aí que eu tinha dito para você. E aí esse profeta vai lá, profetiza contra o altar deles e sai de lá. Só que Deus ele deu uma especificação para esse profeta. Falou, você vai lá, você vai profetizar contra aquele altar, vai sair de lá, não vai voltar pelo mesmo caminho, não vai aceitar comida, não vai aceitar nem um copo d'água naquele lugar, vai sair de lá e vai fazer para um outro caminho até. E esse profeta vai lá, o profeta mais novo, e ele faz isso, profetiza contra o altar, as coisas que ele fala acontecem, a brasa cai no chão, enquanto o Jeroboão ele vai estender a mão para poder falar para eles prender o profeta, a mão dele fica, o braço dele fica paralisado, ele pede para o profeta orar e o braço dele volta. Então ele reconheceu ali, né, o poder de Deus, a ação de Deus, e ele tenta, né, comprar aquele profeta de certa forma. Olha, quer comer alguma coisa, quer, tipo, né, fica aqui com a gente e tal. Só que esse profeta ele profetiza e fala que não, e vai embora. Nesse meio, um profeta velho que tinha na cidade de Betel, ele escuta que um homem de Deus veio e profetizou contra o altar. Ele pega o cavalo dele e vai atrás desse homem e encontra ele deitado debaixo de uma árvore, já indo embora já. E aí ele fala para esse homem, olha, volta comigo, come alguma coisa, tal.
E o homem fala, não, Deus falou para mim não fazer isso, tal. E esse profeta velho, ele usa de palavras, ele fala, não, mas um anjo me falou, Deus me falou, não, vem em casa e come, está liberado agora, não, Deus falou comigo, tal. E esse cara fica meio assim, mas vai. O profeta novo vai na onda do profeta velho, foi ludibriado. E aí chegou lá, comeu e tudo mais. Aí Deus de fato usa o profeta velho e fala para ele, olha, portanto que você não obedeceu o que eu tinha te pedido, você vai morrer. E aí ele, né, o profeta novo fica assim, cata uma mula dele e vai embora. No que ele estava indo embora, um leão ataca e o mata. E o leão fica lá próximo do corpo dele e não faz nada com a mula. O leão só atacou ele e ficou ali. E é interessante, por que eu estou falando isso? Era para estar falando de reis, mas é interessante falar isso porque a gente viu com a questão de Roboão que não atendeu o conselho dos mais velhos, né? Que era um conselho bom. A gente tem que julgar os conselhos, né? E agora um profeta velho fala isso pro profeta novo e acaba causando a morte dele, porque fez ele desrespeitar a Deus. Aí eu pergunto pros irmãos, muitas vezes a gente quer ir atrás de profecia, aí aparece um profeta velho aí para dar uma palavra pra gente que vai causar a morte, entendeu? Então que a gente não procure profecia, mas que a gente procure a Deus, amém? Que cuida de nós, vamos ouvir a voz de Deus acima de tudo, né? Saber o que provém de Deus, o que não vai contra a palavra dele. Então se a gente for se atentar a algum conselho, a gente se atenta para os conselhos de Deus, amém? Então a gente não vai sair ouvindo qualquer pessoa que se intitula profeta, que fala sobre as nossas vidas, e a gente venha tomar como verdade a Bíblia, que é a palavra de Deus. E é isso aí, irmãos, que a gente não possa, né, ficar nessas ondas. Como eu disse então, voltando aqui aos reis, sobre Jeroboão tem mais conteúdo aqui do que o próprio Roboão. Mas então a gente sabe que Roboão ele ficou com o reinado de Judá, ficou com o reinado do sul. E a Bíblia fala aqui que ele reinou 22 anos. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Nabate. Ficou no lugar dele como rei. E Nabate ficou no lugar dele como rei. E foi sepultado, seu filho Nabate ficou no lugar dele como rei. A gente vê aqui que enquanto ele e Jeroboão, né, o outro rei, o rei do norte, viveram em pé de guerra, entendeu? Eles viveram brigando, viveram um reino sem paz. O próprio Jesus fala, né, quando ele vem à terra, que um reino dividido não subsistirá. Então, não é a vontade de Deus, não era a vontade de Deus dividir esse reino. Mas o que dividiu, na verdade, foi o pecado de Salomão. E a gente viu, eu falei aqui também, que Davi ele deixou um ótimo legado para o filho dele, no caso Salomão. Davi ele deixou um reino de paz. E o que Salomão deixou para Roboão? Um reino dividido, um reino com inimigos, um reino onde não tinha paz, um reino de corrupção, um reino que não agradava a Deus. Entendeu, irmãos? E aí eu quero que a gente traga a palavra para a nossa vida. Quantas vezes a gente, sabe, com a opção, com o poder de deixar um bom legado para nossa família, a gente, na verdade, não deixa isso. A gente deixa divisão na nossa família, a gente deixa filho brigado com tia, primo brigado com prima, tio, irmãos brigados. Não, irmãos, vamos deixar um reino de paz. Deus ele veio para estabelecer um reino de paz. Ele vai estabelecer primeiro o fogo, né, que ele fala, mas no final é um reino de paz. Amém, irmãos? Então que a gente possa deixar um legado interessante para as próximas gerações, para que eles possam olhar em meio a algumas situações e saber o que fazer, porque a gente deixou esse legado, um legado bom, um legado que as pessoas olham assim e falam, poxa, essas pessoas são de bem, essas pessoas, olha, realmente têm Deus, essas pessoas realmente conhecem a Deus.
Amém? Porque ama o próximo. A gente às vezes não consegue amar um parente, ainda mais um próximo. E a Bíblia fala que quem não ama o próximo não ama a Deus. Então como você pode falar que não ama alguém da sua família? Como você pode ter briga com alguém, sabe? E como você pode falar ainda assim por cima que ama a Deus? Amém? Que a gente possa rever isso, porque esse é o principal mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Se Jesus está falando que quem não ama o próximo não ama a Deus, então você não cumpre o primeiro e maior mandamento. Amém? Então que a gente possa colocar isso em prática, que a gente possa pensar, ver os conselhos, aprender com a palavra de Deus. Amém? E que a gente possa deixar um bom legado, um legado interessante para a nossa futura geração. Essa é a minha contribuição para a aula, dando sequência. Então, só para reprisar, então vinha Saul, depois foi Davi, depois Salomão, que tinha o reino integral de toda Israel. Só que a partir do pecado de Salomão, esse reino se divide. Então tem 2 reis. Então o filho de Salomão ele fica com o reinado do sul, e Jeroboão, que era um oficial, fica com o reinado do norte. Amém, irmãos? Então eu falei de Jeroboão e Roboão. Sobre o reino dividido, sobre o porquê que esse reino se dividiu também. E espero que tenha ficado claro para os irmãos. Em todo caso, leia que essas passagens está desde 1 Reis 11, no capítulo 11 até o 14, para aprofundar mais, até você ver a questão do profeta novo e o profeta velho. É bem interessante a gente prestar atenção no que a Bíblia nos diz. Amém? Então que Deus abençoe a todos, fico grato pela oportunidade e